Olá, eu sou Patrícia Bretes, médica ginecologista, e hoje eu vou falar para vocês de um tema que depois de 10 anos de formada, que eu fui entender a complexidade, que é uma mulher que não consegue engravidar, e fui aprofundar um pouco mais os meus estudos sobre isso, e hoje eu estou apaixonada por essa especialidade. Mas infelizmente muitos casais abrem mão do sonho de ter um filho por algum preconceito ou por um receio do tratamento, e não só o ônus econômico que muitas vezes esse tratamento implica. Então hoje, a grosso modo, o que eu tenho para falar para vocês sobre a reprodução humana? O maior inimigo para a gravidez na mulher é a idade. Então, muitas das vezes a gente posterga uma gravidez por uma questão de trabalho, por uma questão de procura do parceiro ideal, e quando a gente vai ver, não consegue mais engravidar. Então, para vocês terem uma ideia, aqui para uma população até 24 anos, a incidência de infertilidade é muito baixa, ao passo que depois dos 40 anos, mais da metade das mulheres são portadoras de infertilidade. Então, para você que pensa em engravidar, um aconselhamento que eu dou é que você engravide até os 35 anos. Então, às vezes vem algumas pacientes, doutora, eu já sou casada, mas eu já tô aqui com meus 38, 39 anos e tô pensando quando eu quero engravidar. A gente observa aqui que já começa a ficar um pouco temerário pensar num futuro reprodutivo a longo prazo para as mulheres, então, que têm mais de 35 anos. Quando que eu considero que um casal tem problema para engravidar? Então, essa idade X de 35 anos, casais que estão abaixo dos 35, com a mulher, então, com menos de 35 anos, que é a mulher quem mais define a idade no sucesso da gravidez, nós aguardamos até 1 ano, e para quem tem de 35 anos para mais, acima de 6 meses de tentativa, a gente já fica preocupado e merece uma investigação mais detalhada. E aí existe uma diferença conceitual. A esterilidade seria uma condição irreversível de concepção. Eu vou dar um exemplo, um problema genético, como eu já tive alguns casos no consultório, em que o parceiro não produz espermatozoide. A não ser que haja um doador de sêmen, esse casal não vai conseguir engravidar. Isso é esterilidade. E infertilidade é uma incapacidade temporária ou permanente de conceber o filho após 1 ano de relação sexual. Mas podem acontecer casos assim: ai, Patrícia, eu já tive um filho, hoje ele tem 4, 5, 6 anos e agora eu não consigo engravidar. Quais são então as principais causas que levam o casal a não conseguir engravidar? Às vezes vem o casal que fala, a culpa é sua, a culpa é dele. Então, o primeiro conceito bacana para vocês levarem para casa é que a infertilidade é do casal. Então, se você tem o seu parceiro, a sua parceira, e por algum motivo existe uma dificuldade para engravidar, a pior coisa que tem é um ficar apontando o dedo na cara do outro para achar um culpado. Mas metade das causas, em média, são de causas masculinas e metade das causas são femininas. Quando a gente pensa em causa masculina, um fator muito comum são as varicoceles, e é uma causa extremamente simples de tratar. Então a gente observa a maior causa de infertilidade masculina são essas varizes que se formam aqui na região do testículo e que podem alterar a temperatura, a irrigação dessa região e dificultar a produção dos espermatozoides. E nesse caso, eventualmente até o tratamento cirúrgico simples pode ser capaz de reverter uma situação como essa. Quando eu falo em infertilidade feminina, as causas variam muito de acordo com a idade da mulher. Então a gente observa aqui os fatores tubários como uma das causas mais impactantes, e também as desordens ovulatórias, que são os problemas hormonais. E quando que eu sei que eu posso ter um problema ovulatório, alguma desordem hormonal? Então, a primeira coisa está relacionada a esse ciclo menstrual. Então, a mulher já nasce com a reserva, eu falo que são as sementinhas da mulher, que a cada ciclo menstrual elas vão se esgotando. Isso aqui é uma representação do que é a ovulação. E a menopausa é quando essas sementinhas se esgotaram. Então, a sua reserva de óvulo acabou e eu não tenho mais como produzir os hormônios ovarianos. E as clínicas, as queixas que direcionam para uma desordem hormonal são ausência de menstruação, uma menstruação mais irregular, aquele fluxo menstrual que está reduzindo em intensidade ou número de dias, saída de leite pelas mamas, aumento de pelo, acne. Então, tudo isso pode indicar uma desordem hormonal.
Agora eu deixo um alerta muito interessante para vocês, aquelas pacientes que vêm usando pílula anticoncepcional de longa data e que não menstruam e muitas das vezes já estão na menopausa, apesar de muito jovens, e não têm conhecimento disso. Então, para você, mulher, que pense um dia ter filho e que hoje está num regime de pílula contínua de longo prazo, deem pausas sempre que possível para que você observe como que está o seu eixo hormonal. Tá? Então, aqui dando continuidade, uma outra doença que é a grande vilã no caso da reprodução humana é a endometriose, que é um refluxo dessa menstruação para a cavidade abdominal que vai aumentando a cada mês e hoje, de cada 10 mulheres que têm fertilidade, 5 são portadoras dessa doença que é a endometriose. Então, o interessante desse vídeo é um alerta para vocês e uma vez que você já está há mais de um ano tentando engravidar com menos de 35 anos ou mais de 6 meses com mais de 35 anos, é interessante fazer uma investigação completa do perfil hormonal, se existe alguma obstrução tubária, que é feita por um exame que se chama histerosalpingografia, e pelo sêmen do parceiro. Eu não posso começar nenhum tratamento sem saber se há uma produção de espermatozoide adequada ou se há alguma obstrução nas trompas, porque muitas das vezes já se inicia com medicação precipitada e que não vai ter resultado e pior, só vai aumentar ainda mais a ansiedade do casal. Procurem sempre um especialista. Eu acho que o médico que trabalha com reprodução humana tem que ter um olhar sensível, realista. Infelizmente, eu já recebi mulheres aqui que vieram com a seguinte fala: não, o doutor me deu 100% de chance que eu vou engravidar. Mas infelizmente, no melhor cenário, a taxa de sucesso gira em torno de 30% a 60% de chance de engravidar por tentativa. Então não existe nenhum tratamento que você faça e dê 100% de sucesso. Fiquem atentas, cuidado com os milagres. Todo mundo quer o pote de ouro no final do arco-íris. Procurem sempre um médico sensato, coerente e honesto para cuidar de vocês. Contem comigo, boa sorte para o tratamento, espero que a maioria de vocês consiga realizar esse sonho que é a maternidade, que é uma coisa que realmente transforma a vida das mulheres. Um grande beijo e até o próximo vídeo.